Olá, galerinha do terceiro ano. Vamos hoje fazer uma breve revisão do nosso conteúdo já estudado para que nós possamos realizar o trabalho individual, tá certo? Então, por toda essa semana acontecerá os trabalhos e nesta aula de hoje nós iremos aqui fazer essa breve revisão e também o nosso trabalho que estará disponível no Google Sala de Aula, ok? Então, vamos continuar falando sobre o handball, fazer essa breve revisão sobre a sua história, tá certo? Então, como nós vimos, não se sabe ao certo quando surgiu essa modalidade, né? Porque em diversas civilizações houve aí escritos, relatos sobre modalidades em que era praticada com as mãos, né? Com uma bola, tá? Mas nós sabemos exatamente onde e quem organizou, estruturou esta modalidade. Então, ó, foi em 1919 que essa modalidade teve aí as suas regras organizadas pelo professor alemão Karl Schenzles, certo? Então, ele era um professor renomado na época, nesse período, e ele lutou para que esse esporte pudesse ser oficializado, tá certo? Então, ele organizou ali, incluiu as balizas, né, e algumas regras para esta modalidade, certo? Então, nesse período era praticado nos campos, tá certo? Nos campos de futebol, tá? Com 11 jogadores em cada lado. Mas existia aí um grande problema, certo? Devido ao rigoroso inverno naquela região. Nós sabemos que os invernos aí na Europa são bastante rígidos e os campos ficavam cobertos por neve, muitas vezes sendo preciso paralisar uma partida no meio do jogo ali por conta de toda essa neve. Então tinha aí esse pequeno problema em relação à prática desta modalidade nos campos, certo? Então, ó, o handball, essa modalidade participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1936. Então é o sonho, como nós vimos, de todo participante, praticante de alguma modalidade, é ver ela participando aí do programa olímpico. Então, a primeira vez que o handball foi aí para as Olimpíadas foi em 1936. Mas ele ficou aí um período sem participar das Olimpíadas, né? Ele participou em 1936 e passou um período aí muito longo sem estar competindo, sem estar participando aí nestas Olimpíadas. Ele voltou a participar apenas em 1972 e neste período já havia aí algumas mudanças, né? Então, foi logo quando surgiu, quando organizou as regras, ele foi oficializado em 1920, né? Em 1919, Karl Schenzles, ele organizou as suas regras e em 1920 ele foi oficializado, tá certo? Então, logo um período depois já houve aí essa modificação, algumas modificações nas regras. E quando o handball voltou em 1972 para as Olimpíadas, já veio aí com estas mudanças, que ocorreu primeiro na Suécia. Então, não era mais praticado nos campos, e sim praticado nas quadras, certo? E não tinha mais 11 jogadores, e sim 7 jogadores, que é o que permanece até hoje, tá certo? Então, até hoje, as equipes de handball, elas têm ali titulares os seus 7 jogadores. Então essa mudança, a principal causa dela foi justamente a questão dos campos, né? Esse inverno rigoroso fazia com que paralisasse os jogos, passasse um período sem praticar. Então resolveu-se trazer o handball do campo para a quadra. Como não tinha espaço para os 11 jogadores, então diminuiu o número de jogadores e passou a ser os 7. Então, como eu mencionei, o trabalho vai estar disponível no Google Sala de Aula, são 4 questões, tá certo? Então, eu aguardo aí o retorno de vocês, essas respostas, tá? E aguardo também a nossa próxima aula, aguardo vocês na nossa próxima aula.
Até mais!